Nós vamos ver agora um assunto que se chama smihut em hebraico. Em português nós chamamos de construto e absoluto. É um assunto um pouco diferente do que nós estamos acostumados aqui na nossa língua. No hebraico, quando numa oração existem dois substantivos um ao lado do outro, quando esses substantivos apresentam uma relação de dependência um do outro, eles estão num caso chamado de smihut, ou construto e absoluto. Smihut significa isso. Nessa situação, o primeiro substantivo é classificado como construto, ele recebe esse nome de construto, e o segundo é chamado de absoluto, ok? E o construto vai ser dependente do absoluto, sempre, ok? Vamos entender um pouquinho melhor essa situação com um exemplo que nós botamos aqui abaixo, para você entender o que é isso ao pé da letra. Por exemplo, no português eu vou escrever filhos de Deus, ok? Palavra filhos é a primeira palavra, é um substantivo. E a palavra Deus, apesar de ser um nome, também é um substantivo, certo? Então aqui nós temos dois substantivos, um ao lado do outro. Quando isso acontece no hebraico, nós temos um caso de construto e absoluto. É assim que eles falam. Então, esse primeiro, que é o filhos, e o segundo é Deus, esse daqui primeiro tem dependência desse, ok? Então, por quê? Porque esse segundo é o dono desse aqui, ó, filhos de quem? De Deus. Então, Deus é o dono desses filhos, tá? Só para clarear um pouquinho mais essa situação. Então, isso é construto absoluto no hebraico. O primeiro é chamado de construto, ele depende do segundo. Esse segundo é chamado de absoluto, ok? Botei um outro exemplo aqui também, ainda em cima desse assunto, para ficar sendo mais um exemplo aqui. Filhas dos homens. Filhas, substantivo, homens, substantivo. Não importa se é plural, singular, feminino ou masculino. São dois substantivos, um ao lado do outro. E aí o que vai acontecer? Filhas é o primeiro, então é o construto. Homens é o segundo, então é absoluto. Então, filhas depende de homens. Então, homens é como se fosse dona do substantivo filhas nessa oração. Filhas de quem? Dos homens. Filhas do fulano também seria um caso, certo? Então, isso se chama construto e absoluto no hebraico. É algo que, com o tempo, quando a gente começa a estudar o hebraico, a gente precisa treinar bastante para a gente se familiarizar, porque é um assunto novo para nós, leitores da nossa língua portuguesa, ok? Depois nós temos também as preposições, assim como nós temos na nossa língua, né? O hebraico também tem preposição. E a preposição é um elemento de um texto, de uma oração, que vai conectar dois elementos na oração. Então, a preposição tem essa função de conectar, de ligar um elemento ao outro. Senão a oração fica separada, como se fosse uma ponte caída. Algo assim. E aí, quando aparece ali aquela preposição conectando, a frase faz sentido. Ela corre com fluidez. E no hebraico, nós temos as preposições inseparáveis e as preposições autônomas. Pelo nome, a gente já pode deduzir. Se são inseparáveis, o que isso quer dizer? Elas vão estar coladas na palavra seguinte. Lembra lá do artigo? Quando nós vimos que o artigo é coladinho na palavra seguinte, a mesma coisa vai acontecer com as preposições inseparáveis. Elas vão ser coladas à palavra seguinte, ok? Sempre, sem exceção. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF.
perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. A preposição não é colada com a palavra que vem antes dela, não. Ela é colada com a palavra que vem depois dela, tá bom? E não vai ter espaço, é isso que eu quero dizer para vocês, porque no português a gente escreve uma palavra, aí dá um espaço, aí depois a preposição dá espaço, aí depois escreve a outra, tudo nosso é espaçado. Quando eu falo de preposição inseparável, eu estou dizendo que não existe espaço ali, a preposição já é colada na palavra seguinte. E existem 3 tipos de preposições, como nós botamos aí na tabelinha, né? Uma com beit e um shvá embaixo, a outra com lamed, como você pode ver, um shvá embaixo, e a outra com kaf e também com shvá embaixo. Aí tem as traduções de cada uma, né, do lado de cada uma. Essas são as traduções mais usadas. Então, por exemplo, beit com shvá pode significar em, por exemplo, se a pessoa quer falar eu moro em São Paulo, aí ela vai falar esse em e vai usar esse beit com shvá aí na sua frase, se ela for escrever essa frase dela em hebraico. Ou então quer falar eu vou para Pernambuco, um exemplo. Esse para, ele pode usar um lamed, como nós vemos aí, usando o lamed como preposição inseparável, e debaixo do lamed esse shvá aí. Ou então o kaf, como que eu vou usar o kaf? Como, por exemplo, na frase, como foi que aconteceu tal coisa? Eu botei um como, então eu posso usar essa preposição. Ou então, conforme havia combinado, vamos fazer de tal forma. Olha, eu usei o conforme é uma preposição. Então é assim que a gente vai usar essas preposições, de acordo com o significado. E esses significados aí são os que a gente mais usa no dia a dia para essas preposições. Porém, essas preposições, assim como nós vimos lá nos artigos, vai ter a regrinha para a gente usar a vogalzinha ali debaixo do H no artigo. Aqui nessas preposições, não vai ser sempre o shvá debaixo da letrinha da preposição, ok? Pode ser que esse sinalzinho saia, o shvá saia, e entre uma outra vogalzinha, um A, um I, alguma coisa assim. E aí, o que eu tenho que fazer para aplicar corretamente? Eu tenho que ver essas regrinhas que estão escritas para poder aplicar na minha preposição inseparável, debaixo dela ou ao lado, a vogal correta de acordo com a regra, ok? Então, a palavra que vai receber a preposição tem que ser analisada, porque na hora de botar a preposição, ela vai vir coladinha, primeiramente, e debaixo dela vai vir um sinalzinho maçorético, né? Uma vogalzinha. Então, eu tenho que aplicar de acordo com essas regrinhas a vogal correta com a minha preposição inseparável. E aí tem as regrinhas para a gente seguir. Uma dica importante é treinar isso várias vezes, passar para o caderno, para fixar. E com o tempo de tanto fazer esse treino, a gente nem precisa mais consultar, né, o material didático para saber qual regrinha aplicar naquela palavra ali na hora de escrever uma preposição inseparável. Tá certo? O treino é o segredo. E aí temos também as preposições autônomas. O que quer dizer? Se as inseparáveis são obrigatoriamente conectadas à palavra seguinte, no caso da preposição autônoma, não existe essa obrigatoriedade. Ela vai ser facultativa, digamos assim, nesse quesito. Você pode botar junto ou não, por isso ela é chamada de preposição autônoma, ela tem essa autonomia.
pode vir coladinha com a palavra seguinte ou pode vir separada, por isso ela é chamada desse nome, ok? Não tem também muito o que fazer nessa preposição, é só olhar o significado que você quer aplicar na preposição e aplicar na palavrinha, sem nenhum problema. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!